A graça e a paz de Cristo Jesus. Aqui quem está falando é o pastor Edmário, mais uma vez, com o canal Pregador Fiel de Cristo e continuando a nossa leitura dos cânones de Dort. E a nossa leitura será no dia de hoje voltada para o capítulo 2, que vem falar da expiação definida ou redenção particular, e como está no título, a morte de Cristo. Vamos lá. Cânones de Dort, as respostas às falsas doutrinas dos discípulos de Jacó Armínio quanto à salvação. Capítulo 2. A morte de Cristo e a redenção do homem por meio dela. Capítulo 2. A morte de Cristo e a redenção do homem por meio dela. Deus não é só supremamente misericordioso, mas também supremamente justo. E como ele se revelou em sua palavra, sua justiça exige que nossos pecados cometidos contra a sua infinita majestade sejam punidos nesta vida e na futura, em corpo e alma. Não podemos escapar das punições a menos que seja cumprida a justiça de Deus. 2. Por nós mesmos, entretanto, não podemos cumprir tal satisfação, nem podemos livrar a nós mesmos da ira de Deus. Por isso Deus, em sua infinita misericórdia, deu seu Filho único como nosso fiador, por nós ou em nosso lugar. Ele foi feito pecado e maldição na cruz para que se pudesse satisfazer a Deus por nós. 3. Esta morte do Filho de Deus é o único e perfeito sacrifício pelos pecados, de valor e dignidade infinitos, abundantemente, suficientemente para expiar os pecados do mundo inteiro. 4. Essa morte de tão grande poder e valor, porque quem se submeteu a ela é não apenas verdadeira e perfeitamente santo homem, mas também o Filho único de Deus. Ele é Deus eterno e infinito junto ao Pai e ao Espírito Santo. Assim devia ser nosso Salvador. Além disto, ele sentiu, quando morria, a ira e a maldição de Deus que nós merecemos pelos nossos pecados. 5. A promessa do Evangelho é que todo aquele que crer no Cristo crucificado não pereça, mas tenha vida eterna. Esta promessa deve ser anunciada e proclamada sem discriminação a todos os povos e a todos os homens, aos quais Deus, em seu bom propósito, enviou o Evangelho, com a ordem de se arrepender e crer. Muitos que têm sido chamados pelo Evangelho não se arrependem nem creem em Cristo, mas preferem na incredulidade. Ou seja, mas perecem na incredulidade. Isto não acontece por causa de algum defeito ou insuficiência no sacrifício de Cristo na cruz, mas por causa de sua própria culpa. 7. Mas aqueles que verdadeiramente creem e pela morte de Cristo são libertos e salvos dos seus pecados e perdição, recebem tal benefício apenas por causa da graça de Deus que lhes é dada em Cristo, desde a eternidade. Deus não deve a ninguém tal graça. 8. Pois este foi o soberano conselho, a vontade graciosa e o propósito de Deus o Pai, que a eficácia vivificante e salvífica da preciosíssima morte de seu Filho fosse estendida a todos os eleitos. Daria somente a eles a justificação pela fé e, por conseguinte, os traria infalivelmente a salvação. Isto quer dizer que foi da vontade de Deus que Cristo, por meio do sangue na cruz, pelo qual ele confirmou a nova aliança, redimisse efetivamente de todos os povos, tribos, línguas e nações, todos aqueles e somente aqueles que foram escolhidos desde a eternidade para serem salvos, e lhe foram dados pelo Pai. Deus quis que Cristo lhes desse a fé, que ele mesmo lhes conquistou com sua morte, junto com outros dons salvíficos do Espírito Santo. Deus quis também que Cristo os purificasse de todos os pecados por meio do seu sangue, tanto do pecado original como dos pecados atuais, que foram cometidos antes e depois de receberem a fé, e que Cristo os guardasse fielmente até ao fim e finalmente os fizesse comparecer perante o próprio Pai em glória, sem mácula nem ruga. Efésios 5, versículo 27. 9. Este conselho, procedendo do amor eterno de Deus aos eleitos, tem sido poderosamente cumprido, desde o começo do mundo até hoje, ainda que as portas do inferno em vão tentam frustrá-lo. O conselho de Deus também continuará a ser cumprido. No devido tempo, os eleitos serão unidos em um só rebanho,
e sempre haverá uma igreja de crentes fundada no sangue de Cristo. Esta igreja ama firmemente seu Salvador, o qual, como noivo, deu na cruz sua própria vida por sua noiva. O serve com perseverança e o glorifica agora e para sempre. Se você gostou, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Pregador Fiel de Cristo. No próximo vídeo, teremos a parte 2 desse capítulo 2, em que estarão sendo feitas as refutações a erros relacionados a essa matéria, que é a matéria da expiação limitada ou redenção particular. Para a glória de Deus. Deus vos abençoe.